Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando para o mercado do boi e a semana começando com perspectivas novas aí, pelo menos do ponto de vista do pecuarista. E é por isso que a gente vai lá para Goiânia, onde está o Renato Esperidião, pecuarista. O Renato começou a semana aí com uma nova perspectiva. Por quê, Renato? Conta pra gente o que, que você está vendo aí no mercado e o que está te chamando a atenção nesse início aí dessa semana. Seja bem-vindo, meu caro. Olá, obrigado a todos. Bom dia. Realmente a gente começou a semana de uma forma mais otimista, vamos dizer assim, né? O mercado ele está mais comprador. Os frigoríficos, no final da última semana, início dessa, começou a ligar atrás, começou a perguntar se o boi estava pronto, se tinha boi disponível para venda, e com isso fez que houvesse uma reação de valor interessante para o nosso cenário. A gente vinha sofrendo nos últimos dias com as baixas consecutivas, o frigorífico não querendo gado, né? Com os abates consolidados e a escala fechada, e essa volta trouxe para a gente um otimismo um pouco melhor, que com certeza o mercado está num ascendente de alta. Agora, Renato, qual foi essa mudança de oferta aí de preços para vocês? Saiu de quanto e quanto já conseguiu melhorar aí esse preço da arroba? Na semana passada, a gente tinha uma vaca de R$ 250 arroba e um boi na faixa de 260. Nós voltamos a vaca para 260, 258 e um boi até 275, né? Então, isso é um aumento forte de uma semana para outra. Isso é reflexo que está faltando boi e eles estão atrás, né? Agora, você, pela sua experiência, dá para saber se é mais um movimento focado nessa demanda de início de mês, se pode ser pontual ou se veio para ficar, Renato? A torcida é que ela venha para ficar, né? Mas ultimamente a gente errou em todas as nossas apostas em questão de mercado, né? Então, assim, acaba que a gente está um pouco sem saber acompanhar esse movimento do mercado. Eu acho que nós estamos num período de otimismo, não só por essa questão, mas pela chegada da chuva, né? A gente começa a ter um cenário de custos melhores daqui para frente, com oferta de pastagem. Isso faz com que o pecuarista, de uma certa maneira, se anime a fazer a sua reposição, aí no mercado do gado magro. Isso tudo ajuda a influenciar no preço do boi gordo, né? É uma consequência. Às vezes, o mercado ele reage, a gente costuma falar de cima para baixo, que é do boi gordo para o gado magro, e às vezes, em alguns momentos, acontece o contrário, né? Que a reação vem do gado magro para o gado gordo. E eu acho que nesse momento isso também está acontecendo. O gado magro começou uma reação, né? A procura também começou muito mais forte na questão do gado magro, e eu acho que isso também pode estar acarretando que firme um pouco melhor o mercado do boi gordo. Só para a gente entender o que, que a chuva tem a ver com isso, Renato. O produtor, o pecuarista não estava comprando antes, não estava fazendo essa reposição antes porque não tinha pasto, é isso? Isso mesmo, né? O mercado do gado magro, ele praticamente parou nos últimos dias para a gente aqui. Não estava tendo negócio de forma nenhuma, porque as pessoas não queriam vender devido o preço estar muito baixo, e quem queria comprar também não tinha onde colocar, né? Não tinha como apertar a fazenda, já que a gente estava num período crítico aqui da seca, né? Então agora, com esse de 15 dias para cá, começou a chover, a chuva tem se firmado em algumas regiões, né? Então, começa a aparecer os primeiros sinais de esboço que a passagem começou a sair e que a procura pelo gado magro, que é um gado que aguenta as águas, é um gado que responde melhor no período de águas quanto ao custo de produção. Então, eu acredito que essa chuva veio trazer essa mudança de mercado para a gente também. E Na... outro fator que interfere em questão das chuvas é que, com o acentuar da chuva dos próximos dias aí, os animais de confinamento tendem a desaparecer. Então, isso faz com que a oferta também dos animais de confinamento ela se diminua e, consequentemente, às vezes, vai ocasionar um encurtamento das escalas
e um aumento do preço. Essa chuvarada dos últimos dias obrigou o confinador a desovar os animais e proporcionou a entrada aí desses animais magros aí nesse pasto que agora tem perspectiva, certo? Perfeito, é isso mesmo, né? A chuva escoou o boi do coxo e ajudou que o excesso não, né? O início da quantidade de pastagem melhorasse para poder animar o produtor a fazer as reposições. Pois é, e como é que estão as reposições, ou pelo menos as relações de troca aí, Renato, tão mais favoráveis para o pecuarista? Se comparado ao início do ano, principalmente ao ano passado, onde a gente tinha um boi mais caro, mas nós tínhamos uma reposição muito cara, eu acho que o mercado está começando a se ajustar e achar os patamares de relação de troca que são satisfatórios para todo mundo, né? O dono do bezerro, ele precisa ter uma remuneração, então, assim, ele caiu muito esses dias, porque ninguém queria o bezerro, então eu acredito que esse bezerro vai voltar um patamar de equivalência que a gente acha que seja razoável para os custos do pessoal da cria, como o recriador também, ele vai ter um valor melhor pelo seu garrote. Então, eu acho que ainda a reposição está no patamar bom, mas a tendência é dela se equiparar aos patamares que a gente vinha trabalhando a início do ano, o ano passado. Hoje, eu costumo falar, a gente faz uma relação de troca do boi gordo de 18 arrobas por um bezerro de 200 quilos. O ano passado, a gente trabalhava com uma relação de troca de 1 para 2, né? Um boi gordo para 2 bezerros. Hoje, essa relação é um pouco melhor, de 1 para 2,3, às vezes até 2,35. E acredito que a tendência é dela voltar para uma reação histórica de 2,2, que eu acho que é um valor de equilíbrio para todas as etapas da cadeia. Tanto para o criador, quanto para o recriador, e tanto para o cara que engorda, o invernista. Muito bem, então o que você está chamando a atenção é que, apesar dessa pressão nas cotações, nos preços, e agora com condição mais favorável, essa troca, essa relação de troca, essa substituição dos animais, ela vai ser feita naturalmente aí com uma vantagem em relação ao ano passado, certo? Isso mesmo, né? Isso é algo que já está consolidado. Hoje nós já temos uma relação em torno de 15 a 18% melhor que o ano passado. Muito bem. Agora, a perspectiva de continuidade de alta na arroba, ela vem da demanda, Renato? Dá para esperar uma demanda melhor agora nesse último trimestre? Historicamente isso acontece, mas esse ano está tão cheio de surpresa, né, Renato? Você falou tudo, Alexandre. Parece que a gente deixou de entender de pecuária, né? Todos os cenários que a gente vem tentando prever têm basicamente acontecido ao inverso, né? Então, é difícil de mensurar isso. O que leva a crer que às vezes alguém atribui isso ao momento turbulento político que nós estamos passando, né? Então, pode ser que isso tenha a ver. E se a gente tiver um pouco mais de otimismo, a gente consegue equiparar os outros anos, onde final do ano sempre o consumo é um pouco melhor, né? Então, vamos torcer para que isso se consolide, né? E eu acho que não há espaço para baixa. Eu acho que o espaço daqui até final do ano, por todas as coisas que a gente julga, é um mercado crescente de preço na rua. Isso é uma torcida, porque a gente não sente mais confiança de fazer essa afirmação, visto de tudo que a gente passou esses dias de inversão dos valores que a gente tinha sobre o preço da roupa. Pois é. E com a chegada do pasto também fica mais fácil de administrar essa saída de animais, até o próprio custo melhora, né, Renato? Então, pelo menos, se não for de alta nos preços, pelo menos de controle maior dos custos, né? Perfeito, Alexandre. A gente sempre fala que o boi no coxo é alface, né? Se a gente não vender, ele perde. Ele come ou toma mais dinheiro nosso. E agora, com o início das pastagens, a gente tem um período de melhor escolha no momento da venda, né? Com um custo relativamente mais acessível. Então, esse custo que a gente não pode ter no confinamento,
Nas águas agora a gente tem um custo mais equilibrado que permite a gente escolher o melhor momento da venda. Isso ajuda muito na questão do mercado, né? Por isso que eu acredito que a gente está num viés agora, daqui até final do ano, de alta, né? Então, a gente sabe que o boi do pasto, muita gente já fechou ele no coxo, isso vem acontecendo nos últimos anos, é uma tendência natural de inversão de estação, de oferta, né? Então, eu acho que vai acontecer uma diminuição da oferta, porque o boi pronto de pasto, ele ainda não tem, ele já foi abatido no coxo, e aí quem tem o boi vai poder esperar um pouco mais um melhor momento de preço. Boa. Muito boa a sua análise, Renato. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui com a gente, sempre trazendo informação nova, pertinente e importante para o pecuarista entender esse processo. Você, como pecuarista em Goiás, foi claro, né, nessa questão de tudo que aconteceu nos últimos meses aí, mas, como você disse, não dá para esperar mais pressão, pelo menos daqui para cima, né? Vamos ver como é que vai se comportar a arroba agora daqui para diante. Obrigado por enquanto, Renato. Ótimo, é sempre muito bom falar com vocês, né? E é bom essa troca de conhecimento, porque num mercado de tanta incerteza igual a gente está vivendo, às vezes vai juntando as informações e no final a gente consegue ter um direcionamento melhor daquilo que pode acontecer, né? Um abraço e bom dia a todos. Valeu, Renato. Abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Renato Esperidião, pecuarista de referência lá em Goiás, trazendo as informações e a perspectiva mais positiva dele, seja por conta de uma melhora que ele viu recentemente acontecer aí na arroba do boi, seja por conta das pastagens que com as chuvas dos últimos dias já dão indicações aí de que as pastagens estão voltando e estão voltando com tudo, seja por conta aí da necessidade do produtor de fazer a troca dos animais, fazer a reposição dos animais e que nesse momento, pelas contas do Renato, está bem mais favorável aí para o pecuarista do que nesse mesmo momento do ano passado. Então, temos aí condições que levam a crer que o boi tende a, no mínimo, se estabilizar e quem sabe até melhorar de preço, como aconteceu nesses últimos dias lá em Goiás. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Antes, deixa eu passar para vocês os números, né, das negociações lá na Bolsa de São Paulo, lá na B3, novembro, R$ 298,75. Novembro reagindo um pouquinho, 0,08%. Dezembro ainda no vermelho, 0,08% de queda, R$ 301,90. Janeiro, R$ 302,00, caindo 0,1%. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 303,50, com alta de 0,65%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.